vamos falar sobre o processo de cura. É óbvio que eu estou falando aqui de cura interior, cura da alma, né? De um espírito amargurado, entristecido, derrubado. E aí, muitas vezes, nós temos aí os recursos. Por exemplo, quando você está doente, você procura um médico. E não está errado. Jesus falou assim, os médicos são para os doentes. Então, Jesus está falando que a medicina é para atender os doentes. Claro. Só que tudo que um médico faz, Deus pode fazer também. É óbvio, muito melhor, né? O grande problema é que nós estamos vivendo uma geração em que ela está endeusando a medicina e colocando Deus limitado o tempo todo. Nós não podemos entender dessa forma. E a medicina ela age em várias formas. Por exemplo, na psique. O que é a psique? É a alma, né? A psicologia, ela tenta trabalhar, compreender e assumir ali uma postura de curador ou pelo menos amenizador das dores da alma. Então você vai sentar no divã, vai conversar com o psicólogo, ele não vai interferir muito naquilo que você está falando, ele vai te ouvir. Ouvir faz parte do processo de cura. Olha aí, e deixa eu falar para você uma coisa. Tem alguém disposto a te ouvir. Não estou falando do pastor da sua congregação, não estou falando dos irmãos. Muitas vezes eles podem não estar dispostos a te ouvir. Eles têm os mesmos problemas, eles têm as mesmas correrias, eles têm os mesmos cansaços, eles estão ocupados. O psicólogo te ouve porque você está pagando e caro aquele horário. 1 hora, meia hora, 50 minutos, 40 minutos, não importa. Ele vai parar e ele vai te ouvir e vai fazer as anotações de algumas coisas que ele conseguir captar. Afinal de contas, ele estudou 4, 5 ou até 6 anos para poder estar ali te ouvindo e tentando compreender e usar um dos métodos, uma das linhas de investigação para poder entender o seu caso, para poder tentar, né, amenizar essa dor. E aí, a ciência ela não é capaz de curar a sua dor. A ciência só é capaz de aplicar um anestésico na sua dor. É muito diferente. Você entendeu o que eu disse? Curar é uma coisa. Deus cura. Deus cura. A ciência não cura. Ela anestesia. E muitas vezes, infelizmente, por causa da influência, né, do ateísmo, do ceticismo na ciência atual, o que acontece? Acontece um processo em que muitas vezes o psicólogo vai dizer para você assim, por que isso te incomoda tanto? E você vai dizer, porque isso é errado. Você entendeu onde você entrou aí agora? Você começou a falar sobre certo e errado. Você tem consciência disso. Isso está me incomodando porque eu fiz errado, então isso está me remoendo. Como curar um coração de alguém que está tendo convicção de que fez algo errado e isso está incomodando ele? Deus tem a receita. O psicólogo, ele vai te ajudar. O Wallace, novo membro, seja bem-vindo. O psicólogo vai te ajudar, mas ele vai fazer até onde ele pode fazer, ou até onde ele foi instruído a fazer, até onde a capacidade humana é capaz de lidar com a alma. Quem criou a alma foi Deus. Então, para e pensa, ouvir é uma parte importantíssima do processo e o psicólogo, ele te ouve. Ele espera você jogar para fora, afinal de contas, ele não consegue fazer o que Deus faz, que é sondar a mente e os corações. Né? Deus sonda a mente e o coração. Então, quando Deus sonda a mente e os corações, e eu vou me lembrar que agora não posso esquecer disso, compartilhe isso aqui com várias pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão doentes, espiritualmente falando, né? Emocionalmente, literalmente esgotadas, e essa é uma mensagem de cura. Então, o psicólogo ele vai te ouvir, e eu volto a repetir, eu não estou desprezando em hipótese alguma o papel do psicólogo. O que eu estou fazendo é um comparativo entre um médico e Deus, que é o Criador. Ele é o médico dos médicos, vamos falar assim. Entre um psicólogo e Deus, como aquele que não só
estudou e conhece alguma coisa sobre a psique humana e vai usar uma das linhas de estudo para poder tratar aquele paciente em particular, Deus, ele é o criador da nossa psique. Então ele não só nos conhece, como ele sabe, né, todos os caminhos que poderíamos, ou seja, as probabilidades, caminhos que poderíamos tomar decisões e tudo mais. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós primeiro recorremos à ciência. Isso não é só para questões relacionadas à psicologia, não. Também para as questões relacionadas à própria saúde. A primeira coisa que faz é ir no hospital e tal, e depois vai orar. Quando? Quando o médico fala assim, não tem jeito mais para a gente. Quando chegou no limite, ele fala, meu Deus, agora eu vou colocar a igreja para orar. Irmãos, ora para mim, pelo amor de Deus, mas esse não é o caminho. Em todas as coisas, buscar primeiro a Deus. Esse deveria ser o papel da igreja. Não de colocar, de inverter as coisas. O médico tem o seu papel, ele pode ser usado por Deus para fazer uma cirurgia, para te indicar uma medicação, né? E coisas mais. Inclusive, as medicações eram naturais até pouco tempo. Você tinha muita medicação natural que resolvia. E hoje as pessoas abandonaram, né? Infelizmente, nós estamos na mão de uma grande indústria farmacêutica que resolve um lado e cria um outro problema muitas vezes, né? Você já deve ter lido alguma bula de remédio. Pelo amor de Deus, leia uma bula e você vai saber. Você está tomando um remédio para dor de cabeça, mas que pode gerar cegueira, que pode te dar problema nos rins, pode te dar problema no fígado e etc e tal, né? Quando Deus cura, Ele cura e pronto, sem sequelas em outros órgãos, né? Então nós estamos falando aqui de Deus. Se a pessoa que está ouvindo, você que está nos ouvindo, evidentemente crê no Senhor Jesus, vai entender isso que eu estou dizendo. Então, o que nós fazemos? Nós pagamos caro, não estou falando que não tem o valor o trabalho desse profissional, mas o que eu estou dizendo é, nós pagamos caro para alguém nos ouvir e depois falar assim, o que você acha? O que você pensa que deve fazer? Entende? Agora, nós temos acesso, irmãos, pelo amor de Deus, nós temos acesso direto ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Ele nos deu esse acesso, ele pagou o preço para falar com Deus. Ele está disposto a te ouvir o dia inteiro. Faça suas sessões diárias. Irmão, faça esse experimento. Provar e ver que o Senhor é bom. Faça isso, você vai ser curado. Se você tem ânimo para ficar lá falando com o psicólogo, eu estou sentindo assim, porque eu fiz assim, quando eu era mais novo, aconteceu isso comigo, eu era criança, e etc e tal, Se você fala 40 minutos para ele por sessão, faz isso com o Senhor, ora 40 minutos, sabe? Mas fale com Deus, joga para fora, chora, tenha liberdade diante do Senhor, e Deus vai curar você. Uma das coisas importantes do processo de cura é jogar para fora. Deus já sabe o que está aí dentro. Mas quando você joga para fora, você está refletindo acerca de, você está meditando acerca de o que aconteceu. E aí, quando você está fazendo isso, ao mesmo tempo, nessa sessão com Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em você, começa a te limpar e começa a mostrar, olha, tá vendo? Aí você vai se sentir, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele te convence do pecado, olha, a desobediência atrai maldição. Sabe por que você está assim? Por causa disso, disso e disso. Aquele sentimento de culpa na mão do psicólogo, que infelizmente, eu repito, ele foi influenciado por uma ideologia freudiana e aí vai, eles vão negar a ideia da culpa. E aí o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente cauterizar a sua mente. Falar assim, não, esquece isso, não existe pecado, tira isso da sua cabeça, você não teve culpa. Começa a buscar a culpa em uma outra circunstância. Eu vou dar um exemplo simples. Você está à beira de um divórcio e está se sentindo culpado ou culpada. O psicólogo vai procurar muitas vezes erro no outro. E muitas vezes o outro não tem. E você sabe disso, está consciente disso. Agora, o que Deus faz é falar assim, olha para dentro de você. Qual é o teu papel? O que você pode fazer? Irmãos, Deus, Ele vai usar na nossa vida
para edificação. Agora, aquele momento é um momento de cura. E como que você cura uma ferida? Deus vai arrancar assim a casca do machucado, vai passar aquele remedinho ardido, dói, né? E aí eu queria falar sobre isso. O pecado, ele dói. Quando ele é exposto, meu Deus, quando você arranca uma casca de machucado e encosta nele, se você carinhar alguém que está ferido, o que que acontece? Dói. Imagina alguém que acabou de ser queimado e você vai lá e carinha. Aquilo machuca. Quando Deus vai nos tratar, ele expõe as nossas feridas e ele fala, tá vendo? Agora nós precisamos resolver isso aqui. E aí, não faz uma sessão com Deus não, faça várias, gratuitamente. Gratuitamente. Deus não estudou 6 anos para te entender, não. Tem mais de 6.000 anos que nós existimos e ele nos criou cada parte de nós. A nossa emoção entrega na mão do Senhor. A Bíblia fala que, olha para você ver, olha que texto. E a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha, a paz de Deus guarda. Quando o cristão perde a paz, ele está perdendo o quê? O fruto do Espírito é paz. Ou seja, ele está perdendo comunhão com o Espírito Santo. Então, quando ele está ali agitado, bagunçado, o coração todo ansioso, é porque, no fundo, há uma raiz no problema e essa raiz que está tirando a paz, está tirando o sossego, tem um motivo. E Deus vai mostrar esse motivo. Às vezes a gente aponta e fala assim, não, mas é fulano que está me tirando essa paz. Mas aí Deus vai falar assim, sabe por que fulano está tirando essa paz? Porque tu não ora mais, tu não perdeu o primeiro amor, né? Então, o Senhor vai te mostrando qual é o teu papel. A Bíblia fala, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, no que depender de você. Muitas vezes nós olhamos para nós como pessoas que já cumprimos o nosso papel e não tem nada mais para fazer, já está tudo feito, né? Mas o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, Ele nos ama, né? Ele nos ama, mas o Senhor tem um propósito com nós quando a gente senta no divã com Ele. Ele olha para nós e começa a expor. Então eu vou ler o texto aqui que está na tela aqui do Devocional Bíblico Online. E o pessoal do Instagram aí abre também. 2 Crônicas, capítulo 7. Salomão tinha feito o templo. Eu já falei que Deus deu a planta para Davi. Falei isso no curso Bíblico Online, mostrei lá os textos. A presença do Senhor aprova aquela construção. A presença do Senhor foi tão forte ali que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé diante da presença de Deus manifestada por aquela fumaça, né? Que encheu o templo. Eu me lembro da visão de Isaías, capítulo 6, e o seu séquito, aquela fumaça encheu o templo todo. E aí, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, tamanha a presença de Deus. Só que o Senhor fala o seguinte, eu vou ler no verso 11, 2 Crônicas 7, 11. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão. Essa aqui é a segunda ou terceira vez que Deus aparece para ele. E disse, ouvi a tua oração. Olha o que Deus fala. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, que é o templo lá onde ele foi construído. Agora Deus coloca uma circunstância, olha que interessante, se eu fechar o céu, Deus abre e fecha o céu. Para você hoje aqui no Brasil, talvez não faça sentido nenhum essa expressão, Deus fechar o céu. E daí que Deus fecha o céu, né? Mas para e pensa naquele contexto. Se Deus fecha o céu, não tem chuva. Se não tem chuva, a semente não brota. Se a semente não brota, não tem comida. Você vai passar fome, você vai morrer. Então Deus está falando assim, olha, se eu tirar todo o seu recurso, vocês vão tomar um impacto, um susto. Vocês vão ter que clamar, porque não tem outro recurso. Deus fala, e aí é necessário entender que às vezes Deus vai tirar de nós as possibilidades de nós sermos autossuficientes e reconhecermos que nós dependemos de Deus. Então Deus fala, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva,
Ou se eu ordenar gafanhotos, praga de gafanhoto para comer a lavoura. Você quer saber qual que é o melhor agrotóxico da história? A fidelidade ao Senhor. Aqui o Senhor está falando, ó, se desobedecer, vai ter gafanhoto, vai comer tudo. Mas se tiver obediência, esquece gafanhoto. Né? Gafanhoto vai ser só para vocês comerem, porque na época eu podia comer o gafanhoto, né? João Batista que degustava muito esse petisco, né? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Deus deu ordem aos gafanhotos. Olha que coisa. Ou se eu enviar a peste entre meu povo, acredito que sejam doenças, né? E se, agora ele fala, se o meu povo, eles estão nessa circunstância, chuva fechada ou gafanhoto lá devorando as lavouras, não dando para eles comerem, aproveitar a plantação. Você imagina, você plantou, você ficou de sol a sol ali, rasgando a terra, aquele trabalho todo e no fim das contas, a frustração. É quando a pessoa, quando Deus fala em Ageu, por exemplo, fala assim, ó, o salário seu está virando um saco furado. É como vocês colocar ele nas costas e aí cai tudo. Chega no fim do mês não tem nada. Por quê? Aí ele fala, por quê? Vocês estão deixando a minha casa em segundo plano. Vocês estão com casa forrada e tudo, e a casa do Senhor está abandonada. O que é a casa do Senhor hoje? Olha para as pessoas que são seus irmãos em Cristo. Como que nós estamos cuidando da casa do Senhor? Eles são a casa do Senhor. Fica em segundo plano. A congregação, não tenho ânimo para ir, mas vai para churrasco, vai para tudo. Né? Vai para shopping. E a casa do Senhor fica para depois. Mas Deus não está preocupado com a minha frequência, nem ainda diz que está congregando. Como é que pode? Um mês e não se incomoda. Irmãos, eu conheço irmãos que não estão congregando por causa de impossibilidade. E o coração deles arde de desejo de estar congregando com irmãos, sabe, em Cristo. Agora, como pode a pessoa ter uma congregação e simplesmente ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses e não se incomodar? Já morreu há muito tempo, só falta enterrar. Mas a nossa oração é para que Deus ressuscite e cure, passe pelo processo de cura. Agora o Senhor fala, olha, eu fechei o céu para não chover. Ele fala, ou se eu mandei os gafanhotos, ou se eu enviar a peste entre meu povo, não é o diabo que está mandando, não, é Deus mesmo. Ele está falando, se eu enviar. Agora ele fala assim, se o meu povo, ele não está falando com o pessoal de fora, é o povo dele, somos nós. Se o meu povo, claro que o contexto aqui era Israel lá no Antigo Testamento, mas isso aplica, se você pegar a carta aos Hebreus, por exemplo, isso vai aplicar a nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha aí, agora você se chama pelo nome de Deus, sabe quando? Quando você chamar de cristão. Se humilhar, a primeira parte do processo de cura, se humilhar, todo mundo que está ensoberbecido, ele não reconhece a sua parcela de culpa no processo de cura. Se eles se humilharem, primeira coisa, não adianta chegar para orar com o Senhor de peito aberto e tentando colocar Deus contra a parede, como já vi alguns pregadores, né, exigindo de Deus e etc e tal. Não. É súplica. Ele é o rei. Você não chega diante de um rei dando ordem, cobrando ele que ele tem que cumprir isso porque está na lei. Você não faz isso com o rei. Por mais que esteja na lei, você vai suplicar. Né? E aí, o que vai acontecer? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro processo, humilhação. Se a pessoa não se humilha, Deus faz ela passar por um processo onde ela vai ter que reconhecer e vai ter que chegar diante do Senhor humilhado. E a Bíblia diz que a correção do Senhor ela é para a nossa salvação. A Bíblia fala que se nós estamos sem correção, é porque não somos filhos. Porque o filho é corrigido. Aí ele fala, mas quando Deus corrige, ele corrige a quem ele ama. E a correção nos humilha, nos joga lá embaixo. E aí, quando a gente vê que a gente é nada, aí o Senhor fala, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar. Não queria orar. Não queria. Você já viu pessoas assim que só ora mesmo quando está no aperto? Já viu? Talvez você se viu nessa situação. Talvez na hora que eu falei que você não lembrou nem de alguém. Você falou assim, sou eu, né? Talvez você enxergou isso. Então, irmãos, há um processo de Deus para curar essa pessoa.
ou para curar você, que seja. Ah, mas Deus não faz isso. Deus acabou de falar que ele faz. Agora, o que é mais importante? Você viver uma vida feliz, satisfeita e depois perder a sua alma? Ou Deus permitir tudo isso acontecer na sua vida, na sua trajetória, para você reconhecer e ficar no trilho com o Senhor e ganhar a sua vida eterna? Tá entendendo? O ponto de vista de Deus vai muito além do nosso ponto de vista. E aí, ele fala, o meu povo precisa se humilhar, ele tem que parar de ser soberbo, ele tem que parar de tentar andar igual ao mundo. Porque se ele fizer isso, eu vou fechar o céu, ou seja, prosperidade desse povo, eu vou fechar. Quer dizer que todo mundo que é próspero, Deus está abençoando? Não. O diabo ofereceu também, o diabo fala para Jesus assim, tudo isso, ó, os reinos do mundo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorarem. Quando a pessoa faz a vontade de Satanás, Satanás também, ele estimula a pessoa a ficar naquela vida. E como que ele estimula? Ele estimula de várias maneiras, principalmente financeiramente, ou com reconhecimentos mundanos, né? Projeção, status, fama e um monte de macetes que o inimigo tem, de bandejas, para manter a pessoa longe de Deus. Agora, quando a pessoa está ali com o Senhor, mas vivendo em desobediência, o Senhor vai corrigir para não te perder. Eu vou falar a linguagem assim, fica mais fácil para a gente entender. Ele vai corrigir. Aí ele fala assim, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, segunda parte do processo, orar. Agora, você vai chegar a humilhar diante de Deus e vai fazer aquilo que você faria com o psicólogo. Você vai jogar para fora tudo aquilo que está te incomodando. Senhor, eu estou me sentindo um lixo. Eu sei porque tem muitas pessoas que estão envolvidas com pornografia, envolvidos com sensualidade. Sabia que sensualidade é pecado? Eu vou falar no canal Devocional, vou fazer um devocional essa semana só sobre pecados. Sobre vários pecados. Né? Fazer bem pequenininhos vídeos, curtos, mas objetivos. Porque as pessoas não sabem o que é que desagrada a Deus. Afinal, nós estamos vivendo uma geração desregrada, uma geração de anarquia, onde eles pegam texto sem contexto para poder dissimular uma heresia maligna, né? Onde Deus é só amor e esse Deus que eu acabei de ler aqui não encaixa nessa teologia deles, né? Aí eles não ignoram todos os textos bíblicos. Agora, esse povo tem que se humilhar e orar. Irmão, o que você está fazendo que você não está orando? Sabe por que a pessoa perde o ânimo de orar? Primeiro, vergonha. Satanás sogra na mente da pessoa assim, olha como é que o inimigo é astuto. Primeiro, ele é sedutor. Ele seduz para o pecado e fala assim, vai, todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo isso. Aí você vai, de bobo que a gente é. Né? Pá, foi lá. Aí na hora, um pouco antes o Espírito Santo já te avisa, não vai não. Aí a gente vai. Porque a carne, né? A carne vê aquilo como uma delícia. Ah, vai ser gostoso. Todo mundo faz, então você vai. Aí quando você faz, o diabo, que era o sedutor, que te convidou para o pecado, agora ele se torna um acusador. Ele fala assim, o que você fez? Você é um lixo. Você não merece Deus. Você não merece estar no meio dos irmãos. Você não merece. Por que ele quer tanto te tirar da congregação? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quanto mais ele te manter afastado para ouvir, mais ele vai enfraquecendo a sua fé. E quanto mais ele enfraquecer a sua fé, mais ele vai ganhando território na sua vida, na sua família, e até que ele domine tudo. O que Deus está fazendo quando ele está, olha, quando ele está fechando o céu, quando ele está enviando gafanhoto, quando ele está enviando pestes que são doenças, ele está te preservando, ele não está destruindo você, ele está te preservando. Mas qual é o objetivo? Te humilhar. Para quê? Te humilhar diante de Deus. Para quê? Para que você volta a orar, porque você parou de orar, você está morrendo espiritualmente, não percebeu. Aí ele se humilhou. Agora, orar. Agora, não basta se humilhar e não basta orar. Uma parte do processo é reconhecer o erro. Outra parte é se arrepender do erro. A oração é para você confessar diante do Senhor. Quando você confessa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Não basta confessar. Confessa e para com aquelas práticas malignas. Quando você confessa e abandona aquela rotina, aquelas amizades, o que a Bíblia fala? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitos estão andando segundo os influenciadores, as influencers, né? Antigamente, você
era diferente o ambiente. Agora não, uma pessoa totalmente fora do projeto de Deus influencia, e influencia mesmo, o nome está correto, influencer. A pessoa cristã seguindo influências malignas, está sentando na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado que próspero, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para do caminho dos pecadores. Você está em outro caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já expliquei 1 milhão de vezes e torno a falar. Jesus nunca sentou na roda dos escarnecedores. Os pecadores se assentaram na roda de Jesus. É diferente. Na roda de Jesus, Jesus fala, Jesus influencia, Jesus dita as regras da mesa. Na roda dos escarnecedores, eles ditam regra. Eles falam das suas prostituições, das suas pornografias. Eles falam só de coisa que não agrada a Deus. As suas piadas de duplo sentido. Né? Eles falam de coisas que desagradam ao Senhor. E a Bíblia fala que quer ser feliz, não se assenta com esse pessoal. Quem é a sua amizade? A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, porque é incompatível. E quando eu falo sobre inimizade e amizade, não é para você ser inimigo das pessoas, mas você não pode ser amigo das suas práticas. É diferente. Sabe, das suas conversações. A Bíblia diz que as más companhias ou más conversações, porque a companhia leva a essa conversação. A palavra lá é mais bem traduzida por companhias. As más companhias corrompem. Não é uma possibilidade, é uma realidade. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, você está influenciado por várias pessoas dizendo, vai, larga o seu marido, larga a sua esposa. Você está influenciado por várias pessoas que dizem assim, rapaz, para que você está se guardando para o casamento? Deixa de ser bobo, você está perdendo o teu tempo. Moça, para que tu está se guardando seu corpo? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala para você fugir da fornicação, porque todo pecado é fora do corpo, mas a fornicação, que é o sexo antes, fora do casamento, ele é um pecado contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas se você está perto de pessoas que estão falando assim, persevera, fica firme. Eu sei que é difícil, mas Deus vai se agradar e você vai plantar a justiça no seu namoro e vai colher felicidade no seu casamento. Não. Aí o bocó faz o quê? Conhece a palavra do Senhor, sabe o que tem que ser feito, senta na roda dos escarnecedores e todo mundo estimula. Ah, pega aí, pega uma, pega outra, pega um rapaz, pega o outro, vive conforme o mundo. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Aí, o bocó vai lá e se conforma com o mundo. Aí ele planta, olha o que ele planta e olha o que ele vai colher. Ele planta fornicação no namoro, vai colher adultério no casamento. E depois vem o divórcio. Aí depois, ô pastor, o que eu faço? O que você faz? Ah, o remédio é joelho no chão. Vai ter consequência. O céu vai fechar, os gafanhotos vão vir, né? As pestes vão começar a aparecer até que você se humilhe, reconheça. Lembra de Davi? Davi, homem segundo o coração de Deus, sim. Você acha que Deus passou a mão na cabeça dele? Vai lá ler o contexto todo, o que aconteceu depois. Se eu falar, a espada não vai sair da sua casa. E esse menino morreu. E o menininho tá bem. Vamos falar assim, tá com o Senhor. Mas e aí, Davi? Perdeu um herdeiro do trono, né? Perdeu o sossego dentro da sua família, perdeu a paz. Poderia ter tido uma casa muito mais bem alicerçada no Senhor. Inclusive, eu estava lendo sobre isso hoje, o tanto que Davi errou com um dos seus filhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 6, está falando sobre Adonias. Fala assim, seu pai jamais o tinha contrariado. Davi nunca contrariou Adonias. Pensa um pai que ficou... O pior processo de paternidade, Davi foi omisso como pai para Adonias, que depois tentou matar Davi. Por quê? Porque o pai dele nunca contrariou. Sabe aqueles pais que têm orgulho de bater no peito e fazem assim, eu nunca corrigi meu filho. Que tristeza. Que imbecilidade, né? Aí, ó, o que gerou? Qual é a ideia do pai ou da mãe para fazer isso? É a ideia do mundo, não é a ideia de Deus. O que a Bíblia fala sobre os filhos e pais?
O que a Bíblia fala sobre isso? Já pesquisou? Aí, o que acontece? Passa a mão na cabeça, depois se revoltou contra ele. Que é o que acontece hoje, muitas vezes. Ah, pô, onde foi que eu errei? Você está brincando, né? Que você quer saber mesmo onde foi que você errou. Quando você plantou a omissão do não. Quem tem que dar o não para os seus filhos é o pai. Principalmente o pai, a figura paterna. A mãe também. E quando um fala, o outro desfala, ou a mãe fala e o pai desfala, ou o pai fala e a mãe desfala, vocês estão tirando a autoridade um do outro diante dos filhos. Tá vendo? Que bagunça que vocês estão fazendo na casa. E depois reclama porque o filho ficou desobediente, porque está rebelde. Claro, né? Então nós precisamos entender isso. Senta diante do Senhor, no divã do Senhor. Senhor, onde foi que eu errei? Vai orando e o Espírito Santo vai falar com você. Ó, você errou aí. E abre o seu coração humilhado. Não é aquele coração que fica rebatendo, sabe? Que fica assim, mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu... Não fica justificando, não. Senhor, eu vacilei mesmo. Como que eu fui bobo? Senhor, eu fui desobediente à tua palavra, me perdoa, me orienta, e agora o que eu faço? Como que eu faço? Como que eu saio disso? Fica no divã do Senhor até que o Senhor possa trazer a cura. Voltando lá para 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a oração é a chave da vitória. Nós temos aqui nesse canal Devocional Bíblico Online uma playlist só sobre oração, guerra espiritual, essas coisas. Inclusive, esse aqui vai ficar no guerra espiritual. Aí tem um detalhe. Já se humilhou? Já. Já orou? O orar é o quê? É o processo de confissão de pecados. É o processo que você está jogando para fora toda aquela tristeza, amargura, ódio, rancor, inveja. Fala, Senhor, eu tenho inveja de fulano de tal. É difícil admitir, não é? Eu nunca vi uma pessoa falar com a outra, falar assim, olha... Eu tô com inveja de você. A pessoa não faz, ela sai ferindo, ela sai machucando, sai zombando, criticando, ela sai jogando a outra para baixo. Mas no fundo, o que é o problema? A inveja. Tá entendendo como que Deus vai curar? Nós vamos falar sobre isso também no Devocional Bíblico Online. Vou estar falando sobre isso, nesse canal especificamente, tá? Então a pessoa se humilhou. Vou falar a verdade. Deus humilhou ela. Aí ela chegou a um ponto em que ela reconhece, humilhada, chega diante do Senhor, cabisbaixo. Né? Lembra quando Jesus fala que 2 homens subiram para orar? Um fariseu todo empolgado, né? E o publicano todo humilhado, chega todo quebrado. Senhor, eu não mereço, eu sou um pecador, ele chega quebrado. Sabe lá qual foi o tratamento que Deus deu para esse publicano antes, para ele chegar no templo dessa forma? Ele chega lá e eu não valo nada. E o fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, né? Aí o Senhor fala o quê? O publicano desceu justificado e o fariseu não. Então, chegar diante do Senhor, coração humilhado, reconhecendo que nós somos pó. Ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que a gente é pó. Aí, o que vai acontecer? Se humilhou e orou, agora sim. Aí ele fala assim, e me buscar, se humilhar, orar e buscar a minha face. Deus não está querendo pessoas que ficam só buscando a mão de Deus, não. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe aqueles filhos oportunistas que falta pouco falar, alguns até falam, só estou esperando você morrer para me pegar minha herança. Como o filho pródigo fez, né? Literalmente, ele pega a herança com o pai vivo. Está dizendo para o pai, para mim você morreu. Tem filhos ingratos desse jeito, né? E Deus, ele tem muitos filhos que são assim também, são ingratos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer em nosso lugar. Aí a gente vai lá e só fica, me dá, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. De 10 leprosos que Jesus curou, um voltou para agradecer. E aí, quantos testemunhos eu e você já demos das bênçãos de Deus? Às vezes a gente ora, Deus vai lá e faz, a gente não conta. Irmãos, contem testemunho, porque isso edifica a fé dos seus irmãos. Você pediu Deus para abrir uma porta de emprego, ele abriu? Por que você está sentado e não fala? Pede a oportunidade, eu quero contar uma bênção. Eu tive 2 meses desempregado, pedi a Deus para abrir porta e Deus abriu. Conta aquela bênção que Deus te deu. Sabe, as pessoas pedem livramento o tempo todo, Deus vai lá dar um livramento. E não conta. São filhos ingratos. Somos filhos ingratos diante do Senhor. E aí, o povo precisa se humilhar, nós somos o povo, e orar
e buscar o quê? Não as mãos, não ser interesseiro, buscar relacionamento, buscar a face. Quando eu pego a minha filhinha hoje, que é bebezinha, no colo, quando eram os meus meninos também, né? Você pega no colo, o que o neném quer de você é carinhar sua barba. Ele quer ficar com você, ele quer a sua face, ele quer a sua presença, isso que é importante. Agora mesmo eu estava ali, a neném, o que ela quer? Ela quer a presença nossa, sabe? Ela não quer saber se a gente tem condição financeira, se não tem, ela só quer a nossa presença. Isso acalma o coração dela. Ela quer, inclusive, ela quer exclusividade, né? Não quer que a gente fique com ela e fazendo outras coisas, que a gente fica com ela, conversando com ela, falando que ama, né? Então, a gente precisa entender que Deus quer esse tipo de relacionamento, que a gente vem buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus. Entende? Então, assim, aí nós vamos agora se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão? Você já fez a confissão, falou que está arrependido, mas entre falar e produzir fruto, lembra que João Batista fala? Produzir frutos dignos de arrependimento são duas coisas diferentes. Deus quer que você produza fruto digno de arrependimento. E quando nós vemos produzir fruto de arrependimento, a cura é completa. Davi errou. E aí errou feio. Quando a gente lê a história de Davi, você fica traumatizado. Você fala, meu Deus, como é que pode? Né? O Gabriel fez um comentário aqui que está destacado, então não tem como não ler. Tá? Inclusive de amarelo. Sinto muita dificuldade em orar. O que diz pronunciar as palavras, falar, jogar para fora. Creio que seja o fato de não ter tido uma boa relação com a figura de pai. Me sinto entristecido, o diferentão que nunca será ouvido. Então eu tenho uma palavra para você. A Bíblia fala que Deus é pai de órfãos e é defensor de órfãos e viúvas. Já parou para pensar que Deus, o tempo todo, na lei, nos profetas e no Novo Testamento, Deus tem uma preocupação com órfão e viúva, né? Para a viúva, ela precisa de quê? Ela precisa de pai. Aliás, ela precisa de marido, de esposo, né? Então ela entra, a mensagem de Deus para ela é o seguinte, olha, eu sou seu marido, você é minha noiva. Olha que coisa linda. Para o órfão, e aí existe órfão de pais vivos, não se esqueça disso, tem órfão de pai vivo, né? Adonias foi um exemplo. Davi estava ali, mas estava morto para Adonias. Davi não fez papel nenhum de pai, ele só fabricou Adonias. Agora, para o órfão, o que falta para ele? O pai. Essa figura que o Gabriel falou que é importante, que é a figura paterna. Deus vai lá, Jesus fala assim, quando você orar, lembra disso agora, viu, Gabriel? Toda vez. Pai. Olha a primeira palavra na oração que Jesus fala, Pai. Por que Jesus fala de Pai? Segurança, força, proteção, né? O pai também é aquele que fala o não. Eu já falei isso agora, mais recentemente, mas o não do pai é diferente do não da mãe. Eu falo que é diferente porque é diferente mesmo. Tá? É claro que existem casos em que a mulher, quando o marido não faz o seu papel de pai, ela vai ter que ser aquela mãe que faz o papel do não também, da proteção, de todo esse papel paterno que ela não foi preparada para fazer, mas ela vai fazer. Por quê? Na falta de exerce quem tiver ali, né? Então a circunstância é essa, não é o ideal, mas é o suficiente. Estão ouvindo um cachorrinho gritar aí, deve estar participando também. Então o que acontece? Viu, Gabriel? Deixa essa palavra para você. A primeira palavra na oração, lembra? Toda vez que você for orar, Pai, preciso te contar umas coisas. Pai, é assim, assim, assim. Joga para fora. Quando você fizer isso, você vai chorar no colo do Pai. E esse choro vai trazer grande cura. Cura para o seu coração. De tudo que você precisa. E a segurança e o consolo. Lembra que a Bíblia fala ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem. O Senhor não me abandona. Ele não te deixa. Sabe? O nosso Deus é real. E o mais interessante é a relação. Deus quer relacionamento. Quando ele fala de buscar a minha face,
Ele quer se relacionar. É nós que estamos perdendo tempo com um monte de aplicativo, um monte de coisas. Agora, quem está no Instagram agora ou no YouTube, vocês estão investindo o tempo. Nós estamos investindo aqui, no modo geral, nós estamos investindo o nosso tempo nas coisas de Deus, meditando na lei do Senhor. A Bíblia fala que é bom sentar para ouvir a lei de Deus, né? Lei de Deus, irmão, quando eu falo, entenda bem, eu estou falando da palavra de Deus toda. No Instagram tinha pausado aqui. Deixa eu verificar se a minha bateria está acabando. Tá, não. Minha internet deve estar começando a ficar lenta, tá? Mas eu creio que já passamos alguma parte importante. Se humilhar, orar. Quem não se humilha, não confessa. Quem não se humilha, não reconhece. Quem não se humilha, não se arrepende. Quem não se humilha, não ora. Orar para quê? Só vai orar para pedir. A pessoa que não se humilha só sabe pedir. Deus me dá, Deus me livra, Deus me... Só isso, me dá. Ele quer só as mãos de Deus, mas não quer relacionamento com Deus. Ele não quer viver com Deus, não quer deixar Deus trabalhar. Deus vai pegar o vaso, vai quebrar o vaso, vai moer o vaso. Só que ele está ali falando assim, eu vou fechar o céu, vou mandar gafanhoto, vou mandar a peste. Né? Ele está fazendo o quê? Ele está moendo o vaso, ele é o olheiro. O oleiro pega a massa, pega o vaso, e olha que interessante, se o vaso está rachado, Deus não reforma, não passa massinha. Deus não vai fazer isso comigo e com você, irmãos. Deus quebra. Você está entendendo? Ele quer um vaso bonito, perfeito e sem brecha, porque o inimigo está procurando brecha. E por que o vaso tem que estar sem rachadura? Porque ele vai colocar o óleo, que é o Espírito Santo, ele vai colocar o azeite, né, que é o óleo, ele vai colocar o vinho. Davi, quando ele peca, no Salmo 51, leia hoje o Salmo 51, Davi, quando ele pecou com Batseba, ele faz aquela oração, aquele salmo é uma oração, é uma declaração de uma confissão de pecado. E ele fala assim, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele não é, não tira o reino, não tira as riquezas, nada disso. Ele fala, não tira de mim o teu Espírito Santo. E ele fala assim, traz de volta a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria de salvação porque o pecado ele entristece. O pecado leva à depressão. O pecado leva à tentativa de suicídio. O pecado leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte. E se a pessoa não for aos pés de Jesus, lá na cruz, e o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça, está disponível, mas o nosso orgulho fala tão alto que a gente às vezes fala assim, eu vou tentar de tudo, mas eu não vou para os pés da cruz. Aí Deus nos humilha, nos quebra, aí a gente humilhado vai orar, vai buscar a face de Deus. Aí a gente já fala assim, sabe aquele momento que a gente fala assim, nada mais importa, minha empresa não importa, minha casa não importa, meu carro não importa, quem tem fazenda, minha fazenda não importa, nada disso importa, eu só queria paz. Aí Deus fala, agora tá legal, porque Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz os dou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha, tá vendo a palavra de Deus? Vinde a mim. A gente vai para todo lado, conta os problemas para todo mundo, só não conta para Deus, irmão. Está entendendo que a gente está endeusando pessoas e estamos jogando Deus para segundo plano e última alternativa. Deus tem que ser a primeira alternativa da nossa vida. É Ele que cuida de nós, irmãos. Quem te dá o fôlego de vida para respirar? Quem que cuida da nossa vida, irmãos, de verdade? Se você por acaso acha que tem, eu tenho Unimed, ou se eu passar mal, olha, tem momento que vai chegar o plano de saúde, pode ser o mais top que for, vai virar e falar assim, não tem jeito. Aí sabe o que você vai lembrar? Então vou pedir os irmãos para orar, vou voltar a levar as coisas de Deus a sério. Vai esperar o pior acontecer para poder levar as coisas de Deus a sério? Sabe? Nós não podemos deixar o pior acontecer. Deus não quer chegar ao ponto de ter que fechar o céu. Deus não quer, Ele está avisando, não é porque Ele quer fazer isso, não é uma ameaça, isso é só uma instrução. Ele fala assim, olha, se você obedecer, bênção, se você desobedece, é consequência, é maldição, mas a maldição não é para destruição, e Satanás fala, é para destruição, não é, é para edificação, é para consertar, corrigir. Sabe, quando um trem está saindo para o trilho errado, que vai bater ou vai cair,
Aí o operador fala assim, opa, vou voltar ele para o trilho certo. Deus faz isso, ele dá aquele golpe na gente, mas ele está falando assim, olha, volta para o caminho, senão você vai quebrar a cara. Aí você e eu, cabeçudo, a gente faz assim, ah não, eu quero ir para lá mesmo. Deus não vai te forçar. Não vai. Sabe o filho pródigo? O pai não foi atrás dele. Não foi, e não era para ir mesmo. Eu sei que se fosse outros pais, ia ficar bajulando, ah, meu filhote, não faça isso comigo. Não, o pai, você quer herança? Toma a herança. Você quer partir? Dói no coração do pai? Dói. Ele sabe, ele tem mais maturidade, ele sabe a consequência, ele sabe o que vai dar. Ele avisa pro filho, meu filho, não faça isso. Eu sei que vai dar errado. Você vai lá, vai acontecer assim, 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 assim. Eu não quero saber. Deixa eu viver a minha vida. Satanás promete uma liberdade, mas é mentira. Tá entendendo? É mentira. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é destruidor. Aí, ele promete uma liberdade. Quando Deus limita, quando ele proíbe alguma coisa, não é que ele quer te impedir de desfrutar de coisas boas. Aquele muro que Deus está colocando para você de limites da regra e da lei de Deus, é para te proteger do que vem de fora. Não é para você não poder ter acesso ao mundo de belezas e delícias. É para que o mundo maligno não tenha acesso à sua vida. Tá entendendo? É por isso que você põe muro na sua casa. Nós precisamos entender isso. Os limites que Deus põe para nós é para nos preservar. É para nos preservar. Então o processo de cura ele tem que passar pela compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós passamos por isso, a gente entende. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mais ora, irmão, pelo amor de Deus, para de sentar 2 minutinhos e levantar. No psicólogo você não ia fazer isso. Por isso que eu usei a figura do psicólogo, para você entender que às vezes você tem disposição para pagar caro, sair da sua casa, pegar um trânsito, chegar lá no escritório, aguardar na fila, chegar a sua vez, sentar lá, se abrir para uma pessoa que você não conhece, que não vai ter uma empatia grande, porque ele é um profissional, ele não pode nem se envolver muito com você. Deus está interessado em você, você está pouco se lixando para Deus. E depois fala, Senhor, resolve a minha situação. Deus está falando, eu estou querendo te ouvir. Cadê a humilhação? Cadê você reconhecer que eu vou cuidar da sua história? Cadê você reconhecendo que eu sou suficiente para você? Cadê você jogando para fora e confessando? Fala para mim. Sabe? Fala para Deus, fala que você ama Ele. Aí Ele vai falar assim, ó, aquele que me ama, Jesus falou isso, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Primeiro tapa na cara. Não adianta falar que ama a Deus. Pô, como assim ama? Se você ama, mas desobedece, você não ama. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aí fala, e o meu Pai o amará. Olha, e eu me manifestarei a ele. E o meu Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Esse é o nosso Deus. Ele quer relacionar, ele quer morar em nós, irmãos. Aí Deus mora em nós. Deus quer ali, estar no seu quarto com você. Só você entendeu o que Jesus fala? Entra para o seu quarto, entra para o seu aposento, fecha a porta. Quando você quer falar alguma coisa muito importante, você não vai falar na rua, numa praça, você vai chamar uma pessoa no cantinho, vai fechar a porta, vai ver se tem alguém ouvindo. Olha, eu estou contando isso aqui para você. É muito importante, eu confio em você, isso é só para você. Por favor, não espalha não. Agora Deus quer ter esse particular com a gente joga fora. A gente paga um estranho lá que talvez nem serve do Senhor não entende nada das coisas espirituais, não está nem aí se é pecado, se não é. E quando ele virar para você, um psicólogo, virar para você, falar assim, mas por que isso te incomoda tanto? Você está falando, não, eu cometi pecado, por que isso te incomoda tanto? Sabe que muitas vezes ele vai ser instruído a fazer por causa da linguagem ateísta, ceticista, né? Contrária às coisas de Deus, ele vai tentar simplesmente remover de você a culpa. E por que isso é ruim? O que remove culpa, lembra eu estou falando sobre Levítico, no canal Curso Bíblico Online, o que remove culpa? Oferta pela culpa. Quem foi a oferta pela culpa? Cristo. Então é só o sangue de Jesus que tira a culpa do nosso coração. Quando você tenta fazer isso de maneira mecânica e humanista, você simplesmente vai
Parar de sentir culpa porque você recebeu o que? Uma injeção de anestesia. A Bíblia dá nome para isso. Tendo a mente cauterizada. Isso é um perigo. Porque uma mente cauterizada não se arrepende. Arrepender de quê? E quando você vive pecando e não se arrepende, você é um psicopata. Espiritualmente falando, sim. Porque não sente empatia, não sente a dor do próximo, ele não ama o próximo como a ti mesmo, porque isso é pecado. Quando a pessoa começa a... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você simplesmente fala para a pessoa que ela não tem culpa, que ela não tem que se doer por causa disso, que todo mundo está vivendo, Satanás faz muito isso. Por que isso está te incomodando tanto? Todo mundo faz isso. Inclusive tem crentes que fazem isso, pastores que fazem isso. E daí? A nossa referência é Jesus. Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa referência é Cristo, não é irmãos, pastores, seja quem for, que está vivendo vida errada, não. É a palavra de Deus. Ele é a nossa referência. Cristo. Está entendendo? E o inimigo tenta fazer o quê? Remover de você a culpa. Porque se ele tirar a culpa, você só se arrepende quando você sente o peso da dor, do que você fez. Não é remorso. Remorso é medo da consequência. Remorso é quando você vê um repórter falando para um cara que está preso, fala assim, aí, você arrependeu de ter matado a pessoa? Ele fala, eu arrependi, eu estou preso aí. Quer dizer, ele está pouco se lixando se matou alguém, se tirou uma vida. Ele está preocupado com a consequência em cima dele. Isso é remorso, não é arrependimento. O arrependimento seria ele dizer, rapaz, eu fiz a maior burrada da minha vida, eu tirei a vida de um homem que não era para me fazer isso. Olha para você ver, eu desagradei o Senhor, eu fiz a maior burrada da minha vida, eu não devia ter feito isso. Isso é arrependimento. O arrependimento é conscientização de que o que você praticou desagradou a Deus. E a disposição em não fazer mais. A conversão é quando você bota essa disposição em prática. Você volta para a mesma circunstância e não pratica aquilo novamente. Aí sim, você passou por todo o processo da cura. A pessoa fala assim, pastor, eu estou lutando contra um pecado determinado, tá? Principalmente pornografia, a gente recebe e-mails de um monte de gente falando sobre isso. Por quê? Porque você está bombardeado disso. Você está bombardeado disso. Homens e mulheres, de todos os níveis sociais, camadas espirituais, não importa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí ó, Deus está falando, mas tem um detalhe, só se acontecer isso, se eles se converterem, ou seja, mudar de rota, voltar a praticar o que é certo, praticar, vou repetir, praticar, não é só acreditar no que é certo. Jesus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar mandamento é andar no caminho do Senhor. Não é conhecer o caminho, não é saber de qual os versículos, é prática. É o que você tem feito com aquilo que você aprendeu. E, converter de seus maus caminhos, então, se, é uma condição, irmãos, então, eu ouvirei do céu, porque senão Deus nem ouve essa oração, sabia? A Bíblia fala assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até as suas orações são abomináveis. Até a sua oração é uma abominação. Quando alguém está pregando e você insiste em viver na vida do pecado. O pastor está pregando todo domingo, ou dia de semana, e você está lá ouvindo, mas sai dali daquele ambiente, o que você faz? Volta para a mesma vida de pecado. A Bíblia diz que Deus não ouve a sua oração, que fique claro. Fique claro. A sua oração é a abominação. Sabe quando Deus fala assim, lá em Amós e outros textos, fala assim, olha, afasta de mim as suas festas, seus cânticos, eu tenho nojo, eu odeio, eu desprezo. Olha como que Deus fala, eu desprezo as suas ofertas, as suas danças, suas músicas, né, na verdade, eu desprezo as suas festas, eu desprezo os seus holocaustos. Peraí, mas Deus tinha mandado fazer tudo isso, tinha. Mas o povo estava fazendo aquilo ali e estava pouco preocupado em obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Está entendendo? Quer a cura? Passe pelo processo de Deus. Irmãos, eu estou falando isso é porque eu já passei pelo processo de Deus. Então, eu preciso falar isso para você entender que não é uma teoria bíblica, não. Isso é uma prática de vida.
Não só minha, mas aqui você tem vários exemplos. Aí ele fala, então eu ouvirei do céu, senão eu nem escuto. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Aí Deus já, agora houve uma reconciliação. Porque antes de Deus perdoar o pecado, ele estava agora eles estão em inimizade contra Deus. E Deus está agindo. Aí ele fala, aí eu perdoo seus pecados. Aí eu paro de fechar o céu, de mandar gafanhoto, de mandar praga. Aí ele fala, perdoa seus pecados e sararei a sua terra. Sarar é curar. A sua terra. Que terra é essa? É o coração. Jesus falou assim que o semeador saiu a semear, 4 tipos de terra ele pegou. E que terra é aquela que ele jogava semente, que é a pregação do evangelho? É a terra, é o coração dos homens. E eu sararei, eu vou curar a sua terra. Quer a cura de Deus? Passe pelo processo de Deus. Eu vou encerrar por aqui, mas eu queria fazer uma oração pela vida dos irmãos. Eu vi uma irmã que passou rapidinho, não consegui acompanhar. Não sei se eu consigo voltar. Eu estou tentando voltar aqui. A Simone, né? Pediu oração pela filha. Vou estar orando por você, tá, minha irmã? Amanda Aragão postou um versículo aqui, Provérbios 3, verso 11. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor quando ele o corrigir. Exatamente, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai. Cadê o nosso irmãozinho lá do comentário amarelo? Gabriel. Viu, Gabriel? Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Olha que coisa linda. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Edna, vamos orar pelo seu casamento. Não dá para mim. Olha, a Kelly Pastore perguntou aqui, tem previsão quando vai fazer live no YouTube? Então, minha irmã, rapidinho, é bom que eu fale com o pessoal do devocional aqui. Praticamente desde quando minha menina nasceu, novembro do ano passado, metade de novembro, a gente mandei muito poucos estudos, né? Não são nem estudos, são devocionais, reflexões como essa aqui. No devocional ficou praticamente 2 meses parado. A gente vai estar voltando agora. Claro, como eu expliquei lá, eu preciso priorizar auxiliar minha esposa. Então, meu principal ministério é cuidar da minha esposa, da minha família. Então, como eu estou fazendo um trabalho muito difícil, que é Levítico, né? No curso bíblico online, canal Curso Bíblico Online, eu estou fazendo Levítico, que é um dos livros da lei. Pensa, aquilo ali é complexo, é bem complicado. Toma muito tempo. Ao mesmo tempo, o que eu comecei a fazer? Além de fazer o vídeo no Curso Bíblico Online, canal, eu estou pegando o assunto do quadro, do vídeo, e estou fazendo textos e artigos para o nosso site, que vai ficar muito chique, cursobiblicoonline.com.br. O site já está pronto, mas a gente está mexendo nele lá para ter bastante conteúdo, para ficar bem legal. Então isso toma muito tempo. E eu vou procurar fazer vídeos pequenos, meditações rápidas, né? E quando eu faço live assim, acaba sendo no meu tempo que sobra, né? E, entre aspas, sobra. Para você ver agora, 11h17 da noite, e eu tô aqui, né, com os irmãos. Então é o tempinho que acabou sobrando aí, mas eu vou organizar isso para a gente ter tudo bonitinho também, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Eu vou orar com os irmãos agora. Não tem como ler todas as orações. A Silmara fez uma pergunta. Sua pergunta está mais do que certa. Se você precisar, procura uma pessoa de confiança para você ir lá, né? Pessoa madura, né? Peça a Deus, ore a Deus acerca disso também, para vocês poderem confessar e pedir para orar acerca de alguma coisa que foi importante, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Ora por nós mesmos, precisamos de ânimo, né? Quem tem neném pequeno sabe como é que é puxado, né? E aí eu tenho que tomar conta dos irmãos da congregação. Aí eu tenho uma congregação que eu tomo conta lá, tem a família, tem os canais, eu gosto de escrever, então o site está me deixando muito empolgado nesse momento, mas gasta tempo, né? De tudo isso aí, fazer o quadro, fazer os estudos, e aí você tem outras atividades também.
para realizar, né? Supermercado e etc e tal. Ajudar nas atividades do lar, né? E aí tem tudo isso, tá bom? Então, vamos orar aqui pela vida dos irmãos. Peço que os irmãos orem por mim. Sempre peço isso. Se não fosse a oração dos irmãos, eu falo isso com convicção, né? A gente não consegue prosseguir. As investidas são muito fortes de toda a área. Pensa, só pensa. Só pensa que você vai entender, né? O grau de todos os... Pensa você, todas as áreas da sua vida você é bombardeado. Tá bom? Então, evidentemente, nós temos do outro lado também um exército de irmãos que entendem isso, que estão orando, fazendo um papel de intercessão aí. E isso é muito importante. É o corpo de Cristo. Um faz uma função, a minha função é ensinar a palavra, né? Mas o outro tem uma função importantíssima ali de interceder, de ter, sabe, nós nos encaixamos, nós somos um corpo só. Não tem ninguém mais importante que ninguém, na verdade. O que tem são papéis diferentes, né? Então eu fico muito grato a Deus quando eu sei que os irmãos têm orado de verdade. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Algumas pessoas vão ouvir de dia, de tarde, de madrugada, né, pela manhã. Que o Senhor possa cuidar da vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor Deus, o Senhor sabe qual é a área que precisa ser curada na vida de cada um, de nós como um todo. O Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que cura, é o Deus que move o nosso coração para falar da Tua palavra, para ter prazer de ouvir a Tua palavra, mesmo no horário desse que já está tarde. Muitos têm que levantar cedo, talvez de madrugada, mas dedicaram-se a perseverar e ouvir essa palavra até o fim, para poder animar e avivar o seu coração, para aumentar a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e que eles possam colocar em prática, Pai. Possam sentar no divã do Senhor e deixar o Senhor, que é o consolador das nossas almas, aleluia, trabalhar e trazer a cura no nosso coração, Deus. Que o Senhor possa sarar a nossa terra, então que o Senhor possa ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, Pai. Que o Senhor possa ministrar a bênção do Senhor sobre o Teu povo, a cada um dos nossos irmãos. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Como eu falei, essa live vai ficar gravada lá no canal Devocional Bíblico Online. Peço aos irmãos que compartilhem com outros irmãos, né? Muitos irmãos precisam de ouvir uma mensagem de instrução, sabe? De instrução bíblica de como sair de circunstâncias difíceis. E eu precisava falar sobre isso já há algum tempo e hoje o Senhor moveu meu coração para falar sobre isso, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o próximo devocional aí, se Deus quiser.